Olá! O Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, através do nosso canal no YouTube ou pelo site do Lar do Amor, www.lardoamor.com. Lá você tem acesso a todas as informações de nossa casa e também os links para o YouTube e para o Instagram do Lar do Amor, onde nós divulgamos a programação e também os links para os evangelhos online e de outros eventos que acontecem. Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Depende da hora que você está escutando esse evangelho. É com muito carinho e alegria que nós damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Eu sou Marcelo Fraga e vou fazer o estudo de hoje. O Evangelho no Lar é um evangelho de todos nós, um evangelho de amor, um encontro com Jesus, com Deus e com toda a espiritualidade superior. É um momento muito importante, onde nós fazemos uma conexão com o plano superior, com o plano espiritual, em busca de harmonia em nossos lares, em nossa mente, em nossos pensamentos e no coração. O Evangelho no Lar, ele pode ser realizado uma vez por semana. Ele pode ser feito individualmente ou em família, que seria o mais indicado se for possível. O ideal é que seja possível escolher sempre o mesmo dia e o mesmo horário, estabelecer uma rotina para poder realizar e acompanhar o Evangelho. Desta forma, a espiritualidade boa que nos acompanha durante a prática do Evangelho no Lar também poderá se programar para estar sempre conosco e atuando em nosso benefício. Sejam muito bem-vindos. É sempre importante, além do que já foi falado, que na hora de praticar o Evangelho se busque um ambiente calmo e sem interferências para que possamos acompanhá-lo. É importante também que se lembre de colocar um copo ou uma garrafa com água para que ela seja fluidificada durante o Evangelho no Lar pelos espíritos amigos e familiares que estarão nos acompanhando e atuando em nosso benefício. Então, vamos começar fazendo uma harmonização. Lembrando que isso é um encontro especial com Jesus, que está visitando o nosso lar, o seu lar quando você estiver fazendo, ou o de todos que estiverem acompanhando. Vamos fazer então, como início de harmonização, uma leitura doutrinária, bem rapidinho. Pode ser um livro Minuto de Sabedoria ou algum outro que você tenha com você. Eu vou usar o livro Pão Nosso. Foi escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura que eu farei vai ser da página 45, Quando orardes. E, quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade
para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiverdes orando, perdoai. Vamos então, agora após a leitura de harmonização, fazer uma prece de abertura. Antes de começarmos a prece, vamos todos acalmar os corações, pensar em Deus, buscar entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior. Vamos deixar os problemas do dia a dia, tanto os nossos quanto aqueles que a gente acompanha que o mundo está enfrentando, as mágoas, etc., de lado durante esse momento. Vamos harmonizar e permitir que somente as energias boas penetrem em nossa mente e nossos corações. Vamos permitir que somente os espíritos superiores penetrem nesse nosso lar, para que deles a gente consiga receber toda a orientação e as energias vibratórias positivas que tragam harmonia. Começando a nossa prece então. Pai amado, Mestre Jesus, anjos guardiões, espiritualidade superior, espiritualidade amiga, venha o nosso benefício hoje desse nosso estudo do Evangelho para que todos possamos aprender e guardar em nossos corações a palavra que será o objetivo desse nosso estudo. Que todos possamos nos acalmar, nos harmonizar com o bem, guardando de forma definitiva em nossa alma esses aprendizados e que tenhamos a capacidade de o praticar e colocar também na vida de todos os outros ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos começar a leitura do tema do nosso estudo de hoje. Quem tiver o Evangelho em suas mãos pode acompanhar a leitura. Começaremos hoje o capítulo 27, que se chama Pedi e Obtereis. O tema do nosso estudo vão ser os itens de 1 a 4, falando sobre as qualidades da prece. Então vamos lá. Qualidades da prece. 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Item 2. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Item 3. Também disse esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário,
conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, números 7 e 8. Bom, esses foram os itens do nosso estudo de hoje. E agora, cabe que a gente comente um pouco sobre o tema. Tanto o nosso texto introdutório, quanto o tema do Evangelho, que nós fizemos a leitura agora, falam sobre a qualidade da oração. Então, qual é a reflexão que podemos fazer a respeito disso? Jesus nos ensina que a oração é um momento introspectivo, é um momento em que não é para ser exaltado perante os outros, é um momento em que a gente se recolhe, em que a gente começa a avaliar nossa vida, nossas ações. A gente precisa fazer uma leitura muito sincera de nós mesmos, do que fazemos, e conversar com o Pai, com a espiritualidade superior. E, primeiramente, como diz aqui no texto, a gente se coloca numa posição de respeito, numa posição em secreto, como eles dizem, ou em secreto de forma reservada, né? A leitura do livro do Evangelho, ela contém algumas palavras que já não são aquelas que a gente usa tanto no dia a dia, mas a gente precisa entender qual é o teor que está sendo dito aqui. Então, quando ele diz aqui, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto, é como o exemplo que ele deu do fariseu no templo. Ele estava em pé, de uma forma arrogante até um pouco, dizendo que ele era melhor do que os outros e que ele dava o dízimo e que fazia sua parte. O outro, o publicano, ele se ajoelhou, ele tinha humildade de sequer levantar os olhos aos céus e batia no peito dizendo: Meu Deus, piedade de mim, eu sou um pecador. Então, tanto a parábola quanto os ensinos que a gente viu dos evangelhos, eles nos ensinam essa questão de como é a qualidade da prece. A prece, ela precisa ser feita desta forma, precisa ser sincera, e antes que a gente peça por nós ou por outrem, é muito importante que a gente também saiba perdoar, para que isso nos favoreça perante Deus. Isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Lembrando que o grande mandamento é: fora da caridade não há salvação. E o que é o perdão, senão uma sublime forma de caridade? Perdoar é a gente abrir mão da raiva que a gente sente, do desconforto, do que o outro nos causou, seja lá o que for, a intensidade que for. Perdoar significa isso. Perdoar é uma caridade sublime. Então, na oração, tudo que Deus nos pede é que a gente seja capaz de perdoar, para que também possamos pedir nosso perdão. Nós somos pecadores, nós somos espíritos ainda em evolução, portanto, nós somos espíritos que erram com muito mais frequência do que acertam. Todos nós precisamos ter a humildade para entender e reconhecer isso, e na hora de nos recolhermos na intimidade, para fazermos uma oração, para nos harmonizarmos com o Pai, podemos entender nossos defeitos, os confessar a nós mesmos e pedir perdão ao Pai. E sabendo que imperfeitos que somos,
também são todos os irmãos e irmãs que estão ao nosso lado, mesmo aqueles que acabam nos causando algum tipo de infortúnio ou de mágoa e que eles merecem o perdão da mesma forma. E que isso é o que precisamos praticar, pois fora da caridade não há salvação. Então, com isso, a gente encerra hoje o estudo dessa parte do capítulo 27 que a gente começou a fazer o estudo agora. Nos próximos Evangelhos no Lar Online, continuaremos na leitura desse capítulo que também vai abordar outros aspectos da prece. Por enquanto, vamos encerrar hoje o nosso estudo e para isso faremos uma prece de encerramento. Então, mais uma vez, vamos acalmar nossos corações, vamos lembrar de agradecer a Deus por tudo, pelos ensinamentos que tivemos hoje, pelo apoio que tivemos da espiritualidade superior, por todos os espíritos desencarnados que estão aqui nesse momento nos beneficiando, agradecendo também pela água que foi fluidificada durante essa prática do Evangelho no Lar, pela limpeza espiritual que está sendo realizada em nossos lares, e vamos lembrar de pedir e praticar para que esses mesmos lares se encham de amor e de harmonia. Vamos rezar também, pedir por todos aqueles irmãos e irmãs que estejam passando por problemas agora, sejam males físicos ou espirituais, sejam aquelas pessoas próximas a nós ou aquelas pelas quais podemos acompanhar por noticiários, como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que passam por tantas dificuldades nesse momento e tantos outros ao redor do planeta que sofrem com tantas mazelas, sejam males da guerra, sejam tragédias naturais ou outras causadas por forças além do nosso controle. Então, mais uma vez, o Centro Espírita Lar do Amor agradece a presença de todos vocês, aos espíritos desencarnados que nos ajudaram e nos beneficiaram hoje durante esse Evangelho. Vamos pedir também, nesse encerramento, que possamos ter energia, ter paciência, ter serenidade e fé para seguirmos encarando os obstáculos do dia a dia, sem que isso nos abata, pois a vida é uma escola e nós estamos nela para aprender. Algumas provas são mais difíceis do que as outras, mas todos aqui estamos no aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos e até a semana que vem, no próximo Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus.